Postulados de Dalton. Utilizando seu modelo, Dalton estabeleceu os postulados a seguir. 1. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas denominadas átomos. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é constituída por um único tipo de átomo. 2. As substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples, que são átomos isolados, pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os átomos simples são indivisíveis. 3. As substâncias compostas são formadas por átomos compostos, capazes de se decomporem durante as reações químicas em átomos simples. 4. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem formas, tamanho, massa, propriedades diferentes. A massa de um átomo composto é igual à soma das massas de todos os átomos simples componentes. Os postulados de Dalton explicavam por que compostos diferentes podem ser formados pelos mesmos elementos químicos, ou seja, bastava para isso que a proporção entre esses elementos fosse diferente nos diferentes compostos. Por meio de uma única ideia, era possível explicar todas as leis ponderais que regiam as transformações químicas. Dalton também acreditava que os átomos eram muito pequenos e não podiam ser vistos e contados. Desse modo, não seria possível medir a massa de cada átomo individualmente, mas partindo de informações experimentais e de algumas suposições, seria possível estabelecer uma relação entre as massas dos diversos tipos de átomos. Por meio de experimentos, foi possível Dalton constatar essas suas afirmações. Quando, por exemplo, reagia carbono e oxigênio na proporção de 3 gramas de carbono para 4 gramas de oxigênio, 7 gramas de dióxido de carbono eram obtidos. Segundo Dalton, os átomos compostos de monóxido de carbono são constituídos de átomos simples de carbono e um átomo simples de oxigênio. Em outra situação, 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio formariam 11 gramas de dióxido de carbono. Segundo a explicação de Dalton, no dióxido de carbono, que contém 2 vezes mais oxigênio para a mesma quantidade de carbono, cada átomo composto é formado de um átomo simples de carbono e 2 átomos simples de oxigênio. A partir dessas argumentações, os cientistas da época passaram a aceitar integralmente a teoria atômica. Dalton foi muito habilidoso na elaboração de modelos mentais e na construção de representações físicas desses modelos. Ele utilizou pequenos círculos para representar os átomos dos diferentes elementos químicos. Para o conceito de massa relativa, Dalton utilizou a regra da máxima simplicidade para determinar as massas atômicas relativas dos elementos. Como os experimentos mostravam que cada 9 gramas de água decomposta formava 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, ele considerou o átomo composto de água formado por um átomo simples de hidrogênio e um átomo simples de oxigênio. Logo, as massas relativas desses elementos seriam, respectivamente, 1 e 8 gramas. Apesar de as conclusões de Dalton em relação à composição da água serem incorretas, conforme ficou provado experimentalmente depois, a ideia de trabalhar com uma relação de massas para ter um parâmetro de grandeza dos diferentes tipos de átomos foi extremamente importante para o desenvolvimento da química. Esse conceito é utilizado até hoje.